Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mesmo com a capital gaúcha ainda debaixo d'água, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha responsável por homicídios e tráfico de drogas. 2 homens foram presos, eles também são suspeitos de fazer parte de grupos de extermínio. Os mandados foram cumpridos logo no início da manhã. 200 policiais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná participaram da operação, que teve o apoio de 3 helicópteros. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 2 homens foram presos. Eles são suspeitos de fazer parte de grupos de extermínio, inclusive de ataques contra policiais. São quadrilhas na Zona Sul de Porto Alegre que se ligam a organizações maiores. E eles foram presos por terem tentado matar policiais militares em março. Agora, eles estavam se organizando, segundo as investigações, para novos ataques. Os policiais conseguiram interceptar mensagens que diziam que os criminosos se preparavam para fazer novos ataques. Quase 2.400 policiais foram acionados para garantir a segurança no estado. Nas áreas mais alagadas, as patrulhas são feitas em embarcações. O policiamento também foi reforçado em todos os abrigos do estado. O mais importante a dizer é que os índices criminais todos estão controlados, inclusive com números menores do que nós tínhamos o ano passado nesse mesmo período. A divisão de narcóticos da Polícia Civil de Porto Alegre prendeu um homem que vendia cocaína escondida em marmitas de doações. A prisão foi feita perto de um abrigo. E uma carreta que vinha para o Rio Grande do Sul foi interceptada em Chapecó, Santa Catarina. Nela, os policiais encontraram 52 quilos de cocaína e 1 quilo de crack. A droga estava escondida em um dos pneus do veículo. Do início das cheias do Guaíba até agora, 50 pessoas foram presas pela Polícia Civil. A maioria por tráfico de drogas, seguido de estupro de vulnerável, porte de arma e estelionato. A Brigada Militar, como a Polícia Militar é chamada no estado, já prendeu 80 pessoas em flagrante, por crimes cometidos em decorrência da tragédia. Boa parte aqui do centro histórico está alagada, por isso as patrulhas são feitas em embarcações. É um trabalho muito importante para justamente garantir a segurança e evitar que as lojas sejam saqueadas. As pessoas têm dificuldade de tirar os seus bens, seus pertences. Então, o que está acontecendo aqui é roubo, furto de embarcações, para saquear os imóveis que estão confinados, estão ilhados. Guardas municipais de outros estados, inclusive da capital paulista, auxiliam na operação. Até agora, 8 pessoas já foram presas nesta região. A Prefeitura de São Paulo está com 45 profissionais. Além disso, nós estamos com 2 unidades do SAMU anfíbio, que é um SAMU especializado que pode entrar até 1 metro dentro da água, com 8 profissionais. E temos também uma unidade do nosso Hospital Veterinário de Campanha, que está atendendo nesse momento o município de Canoas. É importante frisar que a população saiba que o poder público está unido, está integrado, nós não vamos desistir de ninguém e enquanto essa crise perdurar, nós vamos estar nas ruas. Veja agora outros destaques do dia. Voo humanitário leva donativos e voluntários ao Rio Grande do Sul. Bombas que vão retirar água acumulada começam a ser usadas na cidade de Canoas. Sobras de construções vão ser doadas para famílias que perderam casas na tragédia do Sul. As soluções que outros países criaram para evitar as enchentes. 1 em cada 4 acidentes de trânsito com mortes em São Paulo envolve carros de luxo. Reportagem especial mostra os bastidores da guerra de facções no norte do Brasil. Os óculos inteligentes que dão autonomia a deficientes visuais. As homenagens ao goleiro Cássio na despedida do Corinthians. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O número de mortos no Rio Grande do Sul subiu hoje para 155. Ainda há 94 desaparecidos. Mais de 90% das cidades do estado foram afetadas pelas enchentes. Muitas delas têm contado com bombas de drenagem para escoar a água e, assim, tentar dar início à reconstrução. A longa espera para que a água diminua é angustiante para os moradores de várias cidades do Rio Grande do Sul.
A água vem baixando aos poucos. Aqui nesse bairro, segundo os moradores, estava ali no portão, mas ainda tem muita água para escoar. Eu moro no terra, apartamento, né? Foi até o forro. Eu perdi tudo. Não perdi a vida, mas perdi tudo, né? Neste sábado, o Rio dos Sinos chegou a pouco mais de 6 metros, uma redução de 2 centímetros por hora, o que ainda deixa em São Leopoldo milhares de imóveis debaixo d'água. A esperança agora é que bombas acelerem o processo. Essa aqui é a segunda bomba de um total de 6 que vão ser instaladas aqui em São Leopoldo para retirar a água dos bairros alagados. O projeto do equipamento precisou ser um pouco alterado para esse uso específico nas enchentes. Por exemplo, toda essa estrutura de metal aqui foi feita para evitar que a sujeira acabe danificando o equipamento. Tem uma bomba já dentro da água, está sendo instalada a segunda agora, serão colocadas mais 4 ainda no município. A ideia é que a gente baixe o nível, já comece a sentir o resultado disso nas residências que estão um pouco mais altas, já nos próximos 2 dias. É um trabalho bem grande para instalar uma bomba como essa. Olha só, 3 guindastes para movimentar todo o equipamento. Nos próximos dias, as bombas alugadas de uma empresa da própria cidade serão instaladas em outras áreas. O nosso bairro, a nossa parte ali, fica uma piscina, é um piscinão, né? Tem diques de todos os lados e daí não tem como diminuir a água. Se não colocarmos uma bomba, a água não vai embora. Em Canoas, outra cidade da região metropolitana de Porto Alegre, as primeiras bombas enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, começaram a operar hoje para ajudar a acelerar o escoamento de água. O município já recebeu 8 bombas. Outros 14 equipamentos de drenagem de São Paulo estão sendo transportados pelo Exército para a cidade e devem chegar na segunda-feira. Com postos de saúde alagados em todo o estado, os atendimentos são feitos em hospitais de campanha. Em São Leopoldo, uma segunda unidade foi montada hoje. Dona Solange veio ser atendida com a filha. Perdemos tudo. Tudo. Consegui salvar meus filhos, graças a Deus. Mas é o que importa, né? O resto a gente consegue de novo. Começar de novo e bola para frente. Vamos ao vivo com o repórter Guilherme Mendes, que atualiza a situação direto de Porto Alegre. Guilherme, boa noite. Como é que está o nível do Rio Guaíba nesse momento? Olá, Sérgio, boa noite, Cris. O nível do Guaíba segue baixando, agora está em 4,53 metros e 53 centímetros. É o nível mais baixo das últimas 2 semanas. Nós falamos agora ao vivo da Praça Brigadeiro Sampaio, que fica a mais ou menos 50 metros do muro de proteção que separa o Guaíba da cidade. É uma área, Sérgio e Cris, que há 2 semanas, há quase 15 dias, a gente não conseguia chegar. Isso porque toda essa área estava alagada. E para a gente ter ideia da força da enxurrada aqui nesse trecho, olha só, chegou a derrubar uma árvore de mais de 30 metros de altura. Derrubou pela raiz, tamanha força da correnteza. E a gente tem imagens que foram feitas hoje à tarde pela Prefeitura de Porto Alegre, que mostram a comporta que foi aberta ontem para escoar a água da cidade. O volume de água é impressionante e o que mostra o porquê que está baixando bastante a água aqui na capital gaúcha. Mas o centro, como a gente pode perceber, parte do centro continua submerso. Sérgio, Cris. Obrigado, Guilherme. 15 dias depois da inundação do Guaíba, moradores da região central de Porto Alegre começaram a voltar para casa. Os comerciantes ainda calculam os prejuízos e não sabem se vão conseguir reabrir os estabelecimentos. As ruas do bairro Cidade Baixa normalmente são ocupadas por mesas e cadeiras de bares. Agora estão tomadas por móveis e eletrodomésticos estragados. As marcas nas paredes expõem o nível da inundação. E sacos de areia na frente dos prédios mostram a tentativa de impedir a invasão da água. Depois de mais de 10 dias fora de casa, moradores puderam voltar para começar a limpeza e verificar o que será possível salvar. Thalita e o marido pretendem procurar outro lugar para morar. O apartamento, pelo fato de ser térreo, ele já era um apartamento mais úmido, a gente sofria bastante principalmente no inverno, com a umidade, e agora molhado, ficou mais de uma semana com água dentro, e a possibilidade da gente sair é grande.
pelo menos começar a procurar e tentar recomeçar de novo em algum outro lugar. O apartamento onde Luana morava fica no térreo. Não tem perspectiva, né? A casa ela está totalmente... ela tem que ser refeita, toda uma reforma, então ela não pode ser... Eu não posso ficar nesse lugar, então eu vou ter que ir para um outro espaço. Essa hamburgueria na região central de Porto Alegre já passou por 4 alagamentos. Para prevenir perdas, o proprietário chegou a subir móveis e eletrodomésticos para um local mais alto, mas não foi suficiente. Nesta enchente, a água chegou a 1,50 m e o prejuízo é de R$500 mil. Eu tenho uma equipe boa, acho que todo mundo aqui que está na volta também se recuperando tem uma equipe legal e é arregaçar as mangas e trabalhar. Eu consegui, com o pessoal, a gente conseguiu reorganizar a casa em 24 horas. Não está 100%, está 90%, mas estamos prontos para abrir. Em meio a tantos prejuízos, a população gaúcha precisa lidar com o oportunismo de alguns comerciantes. O Ministério Público já apurou cerca de 315 denúncias de estabelecimentos que estariam comercializando produtos com preços abusivos em Porto Alegre e mais 5 cidades gaúchas. 65 foram autuados. O Jornal da Record embarcou hoje num voo humanitário que levou 3 toneladas de doações para as vítimas da tragédia. Além de mantimentos, voluntários também seguiram na viagem rumo ao Rio Grande do Sul. As doações que chegam de todo o Brasil foram embarcadas nos porões do Avião Solidário, uma iniciativa da Latam Linhas Aéreas com os Ministérios da Defesa e de Portos e Aeroportos. São 3 toneladas de água, cobertores, material de higiene e medicamentos. Nós embarcamos no voo que saiu do aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, rumo à base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Diferente de uma carga que nós transportamos no nosso dia a dia, a gente sabe que aqui a gente está transportando mais do que cargas, um pouco de esperança também para essas pessoas. Na cabine, passageiros essenciais. Médicos, bombeiros, enfermeiros, veterinários. 55 voluntários que vão ajudar quem perdeu tudo na tragédia. A Juliana é psicóloga e quer dar apoio para as pessoas superarem o trauma. O acolhimento, a escuta e levar essa força da possibilidade da reconstrução. Um dos voluntários aqui nesse voo é o Diego. Ele é médico socorrista e trabalha com as equipes do Águia em São Paulo. Já está acostumado com essa situação, mas mesmo assim é sempre triste ver pessoas naquela situação lá no Rio Grande do Sul, né, Diego? Com certeza, né? O sistema local ele entra em colapso, né? Então, por isso a ajuda externa é tão importante. A carga embarcada nos porões desse avião são volumosas e por isso, para otimizar o espaço, a tripulação resolveu trazer algumas doações também aqui para esses compartimentos. E aqui a gente vê fraldas, mamadeiras, lenços umedecidos. São materiais que com certeza vão ajudar e muito as crianças e bebês que estão nos abrigos lá no Rio Grande do Sul. Com cidades e estradas destruídas, a aviação se tornou fundamental no socorro às vítimas. Helicópteros das Forças Armadas saem em missões diárias em áreas de difícil acesso. Durante a nossa aproximação em Canoas, percebemos que bairros inteiros foram tomados pela água. Desde o início da calamidade aqui no Rio Grande do Sul, as companhias aéreas já transportaram cerca de 300 toneladas de mantimentos. Só desta empresa foram 119 toneladas arrecadadas por organizações não governamentais, pela sociedade civil e pelo governo federal. Aeroclubes e donos de jatinhos executivos também são solidários e emprestam suas aeronaves para que as doações cheguem o mais rápido possível. Qual que é a nossa missão aqui? Encurtar distâncias. Então, uma viagem que às vezes de São Paulo demora 1 dia e meio, a gente está conseguindo fazer em 1h30, 1h20 aqui para Canoas, né? Trazendo doações, né? Então, isso, encurtar a distância, a gente consegue fazer com que os suprimentos cheguem muito mais rápido para as pessoas que estão precisando. Em Brasília, o presidente Lula se reuniu hoje com alguns ministros para tratar das ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Participaram do almoço os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Integração e Desenvolvimento, Valdez Góes, dos Transportes, Renan Filho, e o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul,
Paulo Pimenta. Apesar do tom informal da reunião, um dos assuntos tratados foi a possibilidade de anunciar nos próximos dias um novo pacote econômico para ajudar as indústrias gaúchas afetadas pelas enchentes. O governo também publicou no Diário Oficial uma medida provisória que flexibiliza a lei de licitações em caso de calamidade. A ideia é reduzir a burocracia e permitir que compras públicas sejam feitas mais rapidamente em situações de urgência, como no caso do Rio Grande do Sul. Também neste sábado, um avião da Força Aérea decolou de Brasília com 20 toneladas de ração animal. Caixas de transporte, camas e bebedouros para pets também foram enviados e entregues na cidade de Canoas. E os Emirados Árabes Unidos doaram 64 toneladas de carga, incluindo geradores, produtos de higiene, cobertores, lâmpadas solares e redes de proteção contra mosquitos para o Rio Grande do Sul. O carregamento, transportado em 3 aviões, contou com a participação do embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Sidney Romeiro. A carga chegou a São Paulo hoje e depois vai seguir rumo ao sul do país. Ainda nessa edição, novas informações ao vivo do Rio Grande do Sul. Um jovem que mora em Diadema, na Grande São Paulo, luta para provar que não é o criminoso que aparece em um retrato falado do suspeito de cometer um estupro. Desde que o desenho foi divulgado, ele passou a receber ameaças de morte e tem medo até de sair de casa. Márcio não tem conseguido trabalhar com o pai. Também não tem encontrado os amigos para jogar futebol, nem ido à padaria. A vida do jovem de 23 anos virou um drama por causa desta imagem. O retrato falado traz as características do autor de um estupro ocorrido no fim do mês passado, no município de Diadema, na Grande São Paulo. A vítima denunciou o crime e descreveu o estuprador na delegacia. O desenho passou a estampar reportagens de jornais da região e foi bastante compartilhado na internet. Repare no rosto do Márcio e no retratado na imagem. Por causa da enorme semelhança, o rapaz passou a ser questionado por parentes, amigos e vizinhos se teria cometido o crime. Não demorou muito, ele também começou a receber ameaças de morte. Eu tenho medo por causa que tem pessoas que podem pensar maldade e achar que sou eu. E se eu sair na rua, acabar acontecendo alguma outra coisa comigo. Medo de quê? De morrer. Márcio não é o criminoso do retrato falado. Ele é inocente, segundo a própria mulher que sofreu o estupro. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou em nota que a vítima compareceu à delegacia e não reconheceu o jovem como autor do estupro. São inúmeros os relatos de pessoas condenadas, processadas e confundidas com criminosos decorrente desse tipo de técnica, seja o reconhecimento fotográfico, seja o retrato pessoal, o retrato falado. E é justamente por isso que o Poder Judiciário, vendo a quantidade de falhas, decorrente desse tipo de técnica, vem evoluindo e fixando critérios mais rígidos para garantir uma segurança maior nesse tipo de procedimento. Já se passaram cerca de 20 dias desde que o retrato falado começou a circular pelas redes sociais. Desde então, o Márcio, que vive em uma comunidade da região do ABC Paulista, não coloca os pés para fora de casa. Ele está com muito medo de ser agredido na rua ou até de acontecer algo pior. É um jovem de 23 anos de idade que não está podendo sair para jogar a sua bola, como ele gosta, não está podendo sair para trabalhar com o pai, não está pondo a cara na janela, vamos dizer assim, porque não tem, está com medo. Deprimido, com os olhos cheios de lágrimas, Márcio pede para que esse pesadelo termine. Ele só quer voltar a ter uma vida normal. O que você quer que aconteça, Márcio? O que eu quero que aconteça é que esse cara seja logo preso. Para me poder ficar suave, para me poder ficar mais livre, para mim não poder ficar preso dentro de casa. Estou cansado de ficar preso dentro de casa. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data busca dar visibilidade ao tema para evitar novos casos. Uma violência silenciosa que transforma a infância num tormento. Numa fase em que a fantasia deveria ser parte da rotina, os abusos deixam marcas para o resto da vida. Essa professora conta que as 2 filhas foram abusadas aos 8 e 9 anos de idade. A gente fica sem chão, né?
a gente se pergunta onde que eu estava, né? E assim, é um turbilhão de sentimentos, de culpa, de tudo. Ela só descobriu que o ex-marido abusava das filhas meses depois, quando foi denunciar o pai das crianças por violência doméstica na delegacia. Como que você vai imaginar que você chegou cansada do trabalho, deitou para dormir, o pai foi lá dar uma boa noite e na verdade era para outras coisas. Você jamais ia imaginar isso. O homem que até então parecia ser uma referência na comunidade foi preso em março, depois de passar meses foragido. Para entender um pouco o perfil de um abusador de crianças e adolescentes, segundo os especialistas, primeiro é preciso tirar da cabeça essa ideia de a pessoa acima de qualquer suspeita. Quem trabalha com esse tema sabe que em cerca de 80% dos casos, os abusadores são velhos conhecidos da família, uma pessoa de confiança da vítima, e não é raro esse mesmo abusador compartilhar do mesmo teto, morar dentro da mesma casa, o que faz desse um crime ainda mais perverso. A escola é fundamental, é um lugar onde muitas revelações acontecem, né? Seja porque a própria criança se sente segura naquele local, com algum educador, algum professor, funcionário, e faz uma revelação, seja porque os profissionais ali percebem, né, os sinais e então acolhem aquela criança, buscam entender. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça registrou um aumento de 50% nos casos de estupro de crianças e adolescentes. Só nos primeiros 4 meses do ano, 3.315 processos foram registrados. São crimes que partem, né, de uma pena alta, né, pena mínima de crime de estupro contra vulneráveis, né, contra crianças e adolescentes, de 8 anos, é a pena mínima. Em casa, é preciso prestar atenção a mudanças de comportamento, de humor, sono, alimentação. E se a criança demonstra receio de ficar sozinha com determinadas pessoas? E, se for preciso, pedir ajuda. Hoje eu consigo perceber que um pedófilo ele tem um poder de persuasão muito grande. E tudo que os sinais que uma das minhas filhas chegaram a dar, ele reverteu isso contra ela. Exclusivo. Entre janeiro e março deste ano, 32 pessoas morreram em acidentes de trânsito com carros em São Paulo. 25% destas batidas envolveram veículos de luxo. O levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que desde 2022, apenas 2 pessoas foram condenadas e presas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O atropelamento que envolve um carro de luxo vai completar 1 ano. A investigação ainda não foi concluída. Heleno dos Santos, de 49 anos, morreu ao ser atingido na calçada de um posto de combustíveis. A viúva conta que o vigilante estava a caminho do segundo emprego. Ela acredita que o motorista participava de um racha. Eu tenho certeza que meu marido foi vítima de uma corrida. Isso não pode acontecer. Eu quero que eles paguem o que eles fizeram com meu marido. A defesa do motorista Lucas Martins Santos, de 21 anos, alega que ele só atropelou o vigilante porque desviou de um buraco na rua. Ele permaneceu no local, ele fez o exame de bafômetro e ele prestou toda assistência à vítima, inclusive pagando o enterro. Policiais não constataram indícios de embriaguez. O carro não foi apreendido. O que salta aos olhos é o fato do carro constar nos seus assentos perante o Detran como prata e ele está todo caracterizado de vermelho. Então isso, por si só, já seria motivo suficiente para a apreensão do veículo em uma abordagem de rotina. O advogado é o mesmo da família do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que morreu no dia 31 de março num acidente envolvendo outro carro de luxo em São Paulo. Um novo vídeo passou a fazer parte do processo. A gravação mostra o empresário Fernando Sastre Filho com a voz alterada, minutos antes da colisão. Vamos jogar sinuca. Vamos o quê, Fernando? Jogar sinuca. Vai. Não, você vai sozinho, tchau. Fernando negou ter bebido.
e está preso preventivamente em Tremembé, no interior de São Paulo. Entre janeiro e março deste ano, 32 pessoas morreram em acidentes com carros. Em boa parte dos casos, os veículos eram de alto valor. De cada 4, um custava mais de R$150 mil. Num período de 2 anos e 3 meses, 1.148 pessoas foram julgadas por homicídio culposo, quando não há intenção de provocar a morte. E só 2 foram condenadas e presas. A Joyce aguarda há quase 3 anos pela conclusão do inquérito criminal e por uma indenização. A professora parou de trabalhar desde que perdeu uma das pernas, ao ser atropelada por um motorista que aparentava estar embriagado. E fora que a via era 50 por hora. Se ele tivesse 50 por hora, ele não tinha feito esse estrago. Porque ele está vivendo a vida dele, né? E eu tô aqui. É isso que te causa mais revolta? Bastante. O carro em que Joyce estava com os amigos quebrou sobre uma ponte da Marginal Tietê. Apesar da sinalização, eles foram atingidos. Este policial militar parou para prestar socorro. Os sinais eram claros de embriaguez? Sim, estava bem alterado, vestes arrumadas, estava bem agitado. Procuramos o motorista Cleiton Teixeira de Souza, de 42 anos. Por telefone, ele disse não ter advogado e preferiu não gravar a entrevista. Na época do acidente, ele foi preso, pagou fiança e responde ao processo em liberdade. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a polícia trabalha para esclarecer os 2 atropelamentos citados na reportagem. Sobre o inquérito da professora Joyce, que teve início em 2021, laudos ainda não foram analisados. O presidente da Comissão de Trânsito da OAB em São Paulo afirma que a longa espera por condenações e indenizações reforça a sensação de impunidade. Traz um prejuízo enorme para a vítima. Essa demora é favorável à pessoa que cometeu o crime, inclusive até algumas vezes chegando à prescrição da pretensão de punir aí na esfera penal. Veja ainda a reportagem especial como a disputa entre facções criminosas no norte do Brasil tem destruído o futuro de jovens da região. E a seguir, o trabalho incansável dos voluntários no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O Brasil acompanhou a fuga inédita de 2 criminosos de um presídio federal este ano. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram para uma prisão de segurança máxima depois de participarem de rebeliões. Toda essa história traz à luz uma disputa entre 2 facções criminosas mais poderosas do país. A guerra levou violência para a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia e tem destruído o futuro dos jovens da região. Uma equipe da Record foi até lá e voltou com um documentário inédito e exclusivo já disponível no Play Plus. A violência é total aqui no Acre. Não só meu filho, né? Várias mães, né, que choram, né, até hoje, né, por perda dos filhos. A fronteira do Brasil com a Bolívia é gigantesca. São mais de 3.000 quilômetros. Vem desde o Mato Grosso do Sul e se estende até o Acre. Na região centro-oeste, a travessia é feita pelo Pantanal. Na região norte, por boa parte da floresta amazônica. Mas tem também alguns trechos urbanos. Uma rota usada por traficantes, que deixam marcas no local. Quem escreve por cima da sigla rival deixa um recado claro. Passou a mandar na região. Os brasileiros com autos, ¿ya? Com autos entran, pero no entran uno solo. Entonces eso es normal que hay. Sí. ¿Son personas del tráfico? Sí, eso entran de Brasil.
aqui no estado do Acre, por nós estarmos na fronteira com 2 países, Peru e Bolívia, que são produtores e corredores também por onde passa grande parte da droga que é enviada para outras partes do Brasil e depois para fora do Brasil. A nossa fronteira aqui, você passa para outro país, muitas vezes com o igarapé que você não molha a cintura. Um estado que faz fronteira com 2 dos maiores produtores de cocaína a nível mundial. Isso sempre trouxe o interesse das organizações criminosas de domínio dessa cadeia logística. Antigamente não existia isso, essa violência que é hoje. Uma criança de, sei lá, 16 anos, 17, já está brincando com a arma. Nós estamos vivenciando um momento em que essas organizações criminosas realmente têm um poder muito grande. Houve um aumento significativo nos crimes contra a vida, nos crimes contra o patrimônio e no crime de tráfico de drogas. Perdi um irmão de consideração, que foi quando eu me revoltei. Por que ele morreu? Justamente por causa que ele era de uma facção. Tivemos a chegada do Comando Vermelho no estado, ao final de 2013. Tivemos a chegada do PCC aqui em 2011. A partir de 2013, presidiários que tinham influência no maior sistema carcerário daqui, o Francisco de Oliveira Conde, resolveram replicar a metodologia e criar uma organização criminosa local, o Bonde dos 13. Sou um ex-participante e liderança de facção. O Bonde dos 13 é porque ele foi formado por 13, né? Por 13 liderança, e acho que 90% era B13 do presídio. A única regra é que ele não fosse nem cagueta e nem estuprador. Nunca foi o intuito de guerra. Começaram a querer espaço, né? Começou um matando o outro, uma atitude isolada. Começou, matou um, aí ia falar com o pessoal, aí pedir para outro, né, para parar, mas infelizmente estava grande demais, fugiu do controle. No ano de 2017, que foi um ano de pico, de conflito intenso, o estado do Acre passou a ser o 2º estado mais violento do Brasil e Rio Branco a capital mais violenta do Brasil. A partir desse movimento de beligerância, nós tivemos uma relação de aliança entre o 1º Comando da capital e Bonde dos 13, de um lado, e Comando Vermelho do outro. É nítido também que o Comando Vermelho, pelas informações que a gente tem dos processos que a gente julgava na vara criminal, ele tem se sobressaído e tem, digamos assim, conseguido ir neutralizando as ações dessas outras 2 facções mencionadas. Já sofreu ameaça das facções aqui no estado do Acre? Por uma questão de segurança, eu não costumo falar de segurança, da própria segurança. Em julho de 2023, uma rebelião no presídio de segurança máxima de Rio Branco, Antônio Amaro Alves, durou 24 horas. 5 presos foram assassinados por rivais. Entre os detentos ligados ao Comando Vermelho, envolvidos em rebeliões no Acre, 2 foram transferidos em 2023 para presídios federais. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram levados para uma prisão de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os 2 planejaram e executaram uma fuga inédita até então no país. Em fevereiro de 2024, escaparam da Unidade de Segurança Máxima Brasileira.
Os dois foram recapturados 50 dias depois da fuga. Cidades do interior que nunca tinham problemas de violência com crimes, como por exemplo roubo, que é um crime violento, né? Cidades pequenas do interior passaram a ter esse tipo de situação. O que tu veio fazer aqui, meu filho? Falar com o senhor. Veio falar o quê? Entrar pra família, senhor. Quer entrar pra nossa família? Sou Sérgio Carvalho, cineasta. Estou no Acre há mais de 20 anos. E sou diretor do filme Noites Alienígenas, que retrata um pouco esse momento da chegada das facções do sudeste do Brasil para a Amazônia e o impacto, né, que essa criminalidade nova, nova maneira da criminalidade se instalar aqui, trouxe principalmente para a juventude do estado do Acre. O personagem do Rivelino, ele nasceu a partir de uma história que aconteceu aqui em Rio Branco, que morreu uma professora num bairro aqui muito violento chamado Taquari. Essa professora foi morta, ninguém sabia o motivo, uma professora mulher idônea e sem envolvimento absolutamente com nada. E chegaram no assassino dela, que era um menino de menor de idade, menino que era de menor ainda. E aí, qual foi a motivação de matar essa professora? Eu entrei na facção e era a minha prova para entrar, eu tinha que matar uma pessoa. Então era uma pessoa aleatória. Então olha o grau de perversidade que a gente está vivendo, né? Franciane Pérez tinha 33 anos. Ela estava perto da casa de uma colega que cuidava dos 2 filhos dela quando foi morta. O assassinato em 2015 foi muito comentado no estado. A descoberta pela polícia do motivo banal aconteceu quase 5 meses depois do assassinato. Um adolescente foi apontado como o autor dos disparos. Franciane nasceu em São Paulo, mas estava no Acre há 4 anos, porque havia passado num concurso para dar aulas no estado. Eu digo sempre atento, né, para começar de novo. Ter que dar orgulho para nossa mãe, que está sempre aí com nós. As pessoas da mesma idade que andavam com você nessa época em que você praticava crimes, onde estão hoje? Você tem notícia? Muitos devem ter se perdido nesse processo. Muitos estão mortos, essa é a verdade. Voltamos com informações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Enquanto o estado contabiliza os prejuízos, moradores de outras regiões do país sofrem com atrasos de obras de prevenção a desastres naturais. No Rio de Janeiro, um projeto para evitar alagamentos na Baixada Fluminense está parado há 12 anos, mas agora pode ser retomado com os investimentos do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Basta o tempo mudar e o Robson fica apreensivo. A gente sofre com as inundações dentro de casa, com as perdas que nós temos. Então, toda vez que chove, o pessoal já fica preocupado. A casa fica às margens deste rio, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O alagamento mais recente foi registrado em janeiro deste ano. Fortes chuvas deixaram 27 pontos da região debaixo d'água. Os transtornos poderiam ser reduzidos com a conclusão do Projeto Iguaçu, que previa a dragagem e transferência das famílias em 7 municípios, além da recuperação ambiental de rios da Baixada e da capital fluminense. Mas as obras, que começaram em 2007, foram interrompidas 5 anos depois por falta de verbas. Dos 2 bilhões de reais previstos, apenas 500 milhões foram liberados. O orçamento era custeado pelo governo federal e pelo governo do estado. Com o projeto não concluído e a parte feita sem manutenção, as pessoas que moram na região estão expostas a inundações mesmo em chuvas mais recorrentes. Ou seja, não vai precisar ter uma chuva extrema, como aconteceu algumas vezes, para que elas sejam expostas a inundações. O governo do estado e a União
ainda negociam a liberação de verbas para retomar o projeto. A ideia é captar 730 milhões de reais, que seriam obtidos por meio do novo PAC do governo federal. Enquanto isso, os moradores da Baixada Fluminense aguardam uma solução. E eles não são os únicos. Em Minas Gerais, uma das preocupações é com a região de Venda Nova, na zona norte de Belo Horizonte. A área, que costuma registrar alagamentos frequentes, ganhou piscinões para receber o excesso de água. Mas as obras, que custaram mais de 127 milhões de reais, não surtiram o efeito esperado. E quem sofre é os moradores que no final não têm direito a nada. A Agência Nacional de Aviação Civil liberou voos comerciais na base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O repórter Tiago Nolasco tem as informações. Olá, Tiago, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio e para todos. Essa autorização da Agência Nacional de Aviação Civil é para que o espaço que é hoje utilizado pelas aeronaves militares também seja utilizado para voos comerciais de passageiros. É mais uma etapa burocrática, já que essa negociação para o uso da base aérea de Canoas para voos comerciais já ocorre há pelo menos 15 dias. Nesse momento, a base é utilizada, óbvio, pelos voos militares e também para voos de ajuda humanitária. Até aeronaves comerciais têm pousado lá para trazer a ajuda aqui para o Rio Grande do Sul, já que o aeroporto Salgado Filho, o Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, sofreu com as enchentes e só deve ser reaberto depois de setembro. Então, nesse momento, estão sendo estudadas várias alternativas e uma delas também é reforçar a oferta de voos no interior de estado. Então, já está acertado que o aeroporto aqui da região metropolitana de Porto Alegre será a base aérea de Canoas. Hoje eu conversei tanto com representantes do comando da base aérea quanto com representantes da empresa que opera o Salgado Filho e vai operar também a base aérea de Canoas. Essa empresa já informou os militares da data do início da operação, mas não quis divulgar essa data porque ainda está acertando os últimos detalhes, tanto com as companhias aéreas, quanto também os últimos detalhes ali de estrutura, já que vai precisar receber passageiros e estruturas provisórias estão sendo montadas. É com vocês em São Paulo. Importante que seja mantida a segurança, não é, Tiago? Obrigada. Voluntários que trabalham no resgate de vítimas estão há dias sem comer e sem dormir direito. Mas a disposição para ajudar não diminuiu, diante do maior desafio que eles já enfrentaram. Os olhos marejados carregam um semblante de tristeza. Já são 18 dias como voluntário. O que mais dói para a gente é não poder fazer mais. Falta equipamento, falta... A boa vontade da gurizada tem bastante, mas falta equipamento, não tem condição mesmo de fazer mais. Anderson acordou de madrugada com a água invadindo a casa. Ele conseguiu tirar a esposa e os 2 filhos. Com a família em segurança, voltou para ajudar os vizinhos. Foram mais de 130 salvamentos. Mais dói as famílias que a gente não conseguiu auxiliar, sabe? Que a gente continua, mesmo depois de ter conseguido meio que direcionar quase toda a situação crítica de pessoas que estavam realmente em área de afogamento. A cidade de Guaíba fica às margens do lago e foi uma das mais atingidas. São mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Guaíba foi uma das cidades mais impactadas com o avanço do lago, tanto que a água chegou até aqui, a quase 1 quilômetro do Guaíba. E aqui os voluntários montam acampamentos em diferentes pontos da cidade para tentar resgatar as pessoas que ainda precisam de ajuda. E esses acampamentos eles são bastante improvisados, tanto que as refeições são feitas do jeito que dá. Aqui, ó, o porta-mala desse carro, por exemplo, se transformou numa despensa com comida, água, muito café e chá, até para conseguir combater esse frio todo. São mantimentos para os voluntários e principalmente para as pessoas que chegam resgatadas. Perdi carro, perdi casa. Cara, na verdade eu perdi tudo, fiquei só com a roupa do corpo. Voluntários que muitas vezes nem sequer percebem que estão feridos. É ferida de fricção da galocha, que a gente não estava usando meia, e aí com contato com a pele molhada ela fica friccionando. Isso aí a gente aguenta, não é nada que impeça. Desistir jamais? Não, desistir não. A campanha SOS Chuvas Rio Grande do Sul, da Universal, distribuiu donativos para os atingidos pela chuva no interior do estado. Mais de 100 voluntários se uniram em uma ação em Novo Hamburgo
Cestas básicas, água, roupas e cobertores foram distribuídos. Em São Leopoldo, mais de 500 pessoas atingidas pelas enchentes receberam ajuda. Até agora, o UniSocial arrecadou 260 toneladas de alimentos, quase 800 mil garrafas de água mineral e mais de 92 mil peças de roupa, além de itens de higiene, cobertores e colchões. E você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do UniSocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. E um comitê foi criado para fazer a gestão da conta que está recebendo as doações. O sábado foi de tempo firme e frio no Rio Grande do Sul e de bastante chuva em Santa Catarina e no Paraná. Entre o Vale do Itajaí e Florianópolis, algumas cidades já registraram a quantidade de água esperada para o mês inteiro. Então é hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Previsão do tempo traz chuva com gangorra de temperatura, é isso? Exatamente, Cris. Neste domingo a chuva se espalha pelo Brasil. Boa noite para você, boa noite, Sérgio, boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, ainda chove sobre Santa Catarina. Amanhã a circulação de ventos vai formar áreas de instabilidade sobre o centro-sul do país. Volta a chover a qualquer hora em São Paulo e em Campo Grande. Os termômetros não devem passar dos 24 graus. Em Curitiba e em Florianópolis, os temporais não dão trégua e a quantidade de água pode causar novos transtornos. As máximas ficam em torno dos 17 e 19 graus. A cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, está em alerta para enchentes na parte mais baixa. O nível do rio Itajaí-Açu está em 7,1 metros e nas próximas horas pode ultrapassar os 8,5 metros. A partir dos 7, algumas ruas já ficam tomadas pela água. Neste domingo tem previsão de mais tempestades, com máxima de 16 graus. A partir de segunda, para de chover e a temperatura aumenta. Nas regiões norte e nordeste também tem previsão de chuva forte. No giro de temperaturas, domingo com máxima de 30 graus em Belo Horizonte e em Cuiabá. Em Natal faz até 31, em Rio Branco 29. Em Porto Alegre, o tempo segue firme e frio até segunda-feira, com máximas de 15 e 18 graus. A partir de terça, volta a chover forte, esquenta e depois outra frente fria deve se formar. No Rio de Janeiro, previsão de chuva fraca no fim do dia até segunda-feira, com máxima de 31 graus. Na terça faz 30 e na quarta, 32. Cris, Sérgio, bom domingo. Obrigada, Lidy. Obrigado, Lidy. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. A tragédia no Rio Grande do Sul. Além da enchente e da destruição, agora as vítimas enfrentam o frio. A sensação é que passou um tsunami. O desafio de levar as doações que saem de várias partes do país em direção às regiões atingidas. Força, Deus abençoe vocês. Qual o futuro das cidades arrasadas pela catástrofe? Por onde se olha, vemos cenas devastadoras. Exclusivo. Polícia! O repórter César Galvão revela detalhes de um esquema de roubo de cargas. O drama dos caminhoneiros sequestrados no golpe do falso frete. E pela primeira vez, uma equipe de TV entra no chão do crime. Uma fazenda usada para esconder toneladas de cargas roubadas. O Domingo Espetacular convida o primeiro brasileiro a embarcar em um carro voador. Que adrenalina. Vamos lá, vamos lá. No lugar de rodas, ele tem hélices e não tem piloto. Como esses drones gigantes prometem revolucionar o transporte nas cidades. Um encontro emocionante com o cantor Christian. Sou eu quem dá a vida se preciso for. O sertanejo me recebe para falar sobre os 60 anos de carreira.
e desabafa sobre um dos momentos mais delicados da vida pessoal. Christian vai passar por um transplante de rim e a doadora é a esposa dele. Sabia que um dia eu precisava de um pedacinho dela. É no Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. Veja a seguir. Grupo de médicos usa as teleconsultas para dar suporte às vítimas do Rio Grande do Sul. E ainda hoje, voluntários ajudam a dar novos lares aos animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul. O estado de saúde do primeiro-ministro da Eslováquia se estabilizou, apesar de ainda ser grave. Hoje, o suspeito de atirar contra Robert Fico foi colocado em prisão preventiva por risco de fuga. Centenas de pessoas se reuniram neste sábado em frente ao hospital em que Robert Fico está internado. Muitos deixaram flores e cartazes em solidariedade ao premier eslovaco. Este homem diz que nenhum governo agrada a todos, mas que desde a independência do país, 30 anos atrás, nunca havia visto algo desse tipo na Eslováquia. Fico tem 59 anos e levou 4 tiros a queima-roupa na quarta-feira, enquanto conversava com apoiadores na cidade de Handlova, a cerca de 190 quilômetros da capital, Bratislava. As autoridades disseram hoje que o estado de saúde do premier ainda é grave, mas a situação dele é estável. Nesta sexta-feira, Fico passou por uma cirurgia de 2 horas, que contribuiu para o prognóstico positivo. Um tribunal eslovaco decidiu hoje que o suspeito vai ficar em prisão preventiva pela tentativa de assassinato, porque, segundo a justiça, há risco de que ele fuja ou cometa outros crimes. O homem de 71 anos já havia participado de protestos contra o governo. Ontem, a polícia apreendeu documentos na residência do suspeito. Uma casa de campo usada por ele e pela esposa também foi vasculhada. O ataque levantou preocupações sobre a polarização política na Eslováquia, país que fica na Europa Central e é um membro da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Este é o 4º mandato de Robert Fico. O governo dele é alvo de críticas por ter reduzido o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e intervir na televisão pública do país. O exército israelense deu novos detalhes hoje da operação terrestre na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. De acordo com os militares, ao menos 130 terroristas do Hamas foram mortos desde o início da ofensiva na semana passada. Uma rede de túneis também foi localizada na região. As forças de Israel anunciaram ainda a recuperação do corpo de mais um refém, morto em 7 de outubro e que foi levado a Gaza. Imagens publicadas pelo exército israelense mostram a chegada de ajuda humanitária no território palestino pelo porto construído pelos Estados Unidos. Neste sábado, em Tel Aviv, manifestantes voltaram a exigir a liberação dos reféns. Uma pesquisa revela que 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil são causadas pelo tabagismo. As despesas também são altas. A estimativa é de que as doenças relacionadas ao fumo custem 125 bilhões de reais por ano. 66 anos de idade, 50 deles fumando. Há pouco mais de 2 meses, a dona Edileuza descobriu que está com câncer no pulmão e nos brônquios. Eu não consigo andar muito. Qualquer pouquinho que eu ando já dá muita falta de ar, sabe? Parece depressão que eu vou infartar. Mesmo com o diagnóstico, ela ainda não conseguiu largar de vez o cigarro. É um vício, né? É um vício que você tenta largar, você não consegue. Você dá um desespero, dá um nervoso, sabe? Você não consegue fazer mais nada sem um cigarro. No Brasil, o tabagismo é responsável por 80% das mortes por câncer de pulmão. É o que revelou uma pesquisa da Fundação do Câncer. O estudo também apontou que homens e mulheres procuram tratamento quando a doença já está em estágio avançado. A grande maioria, mais de 60% dos casos de câncer de pulmão que são diagnosticados no Brasil, eles são diagnosticados no estágio 4, ou seja, é o estágio mais avançado da doença, onde o tratamento é mais agressivo, né, onde os resultados são piores. Cerca de 12% dos brasileiros consomem cigarros tradicionais ou derivados. Charutos, cachimbos e cigarros eletrônicos são alguns exemplos.
As redes pública e privada de saúde gastam todos os anos 125 bilhões de reais com doenças relacionadas ao fumo. Os impostos pagos pela indústria tabagista cobrem apenas 10% das despesas públicas. O Instituto Nacional de Câncer estima que neste ano surjam 14 mil novos casos de câncer de pulmão em mulheres e 18 mil em homens. O diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento tenha bons resultados, explica esse oncologista do Hospital Moriá. Está muito claro e já é documentado que o tabagismo ele pode causar desde diversos tipos de câncer ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, como infarto, como AVC, doenças pulmonares obstrutivas, como enfisema, como bronquite crônica. Edileuza diz que se pudesse voltar no tempo, nunca teria colocado o primeiro cigarro na boca. Não fumar de jeito nenhum. Não colocar o primeiro cigarro na boca. Dá esse recado especificamente para o jovem, né, que fuma muito, que ele pense nisso. O ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta da UTI de um hospital particular do Rio de Janeiro. O ator agora está numa unidade semi-intensiva. Tony Ramos passou por uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro na quinta-feira. De acordo com o último boletim médico, o ator está lúcido e apresenta melhora progressiva no quadro de saúde. Ainda não há previsão de alta. É grave o estado de saúde de um empresário baleado hoje durante um assalto no Rio de Janeiro. O homem foi atacado enquanto praticava exercícios na praia. O empresário João Paulo Souza, de 42 anos, foi abordado na Praia da Reserva, zona oeste do Rio. Essas imagens mostram o momento em que ele seguia de carro para o local. Segundo a polícia, João Paulo fazia exercícios aqui na orla quando foi rendido por dois homens em uma moto. Um deles desceu, arrancou o cordão de ouro do empresário e atirou. João Paulo foi atingido no peito e, mesmo ferido, conseguiu caminhar até um quiosque para pedir ajuda. A perícia esteve no local e recolheu imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. João Paulo foi socorrido por bombeiros e levado para este hospital, também na Zona Oeste. De acordo com os médicos, o estado de saúde dele é grave. Durante a madrugada, na Zona Norte, um policial militar foi morto a tiros após se envolver em uma briga de trânsito. O cabo Lucas Rocha de Brito, de 38 anos, estava de carro. Segundo testemunhas, ele foi baleado depois de discutir com outro motorista que atirou contra ele. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que só este ano, 34 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio. Tá complicado mesmo, a gente fica com medo o tempo todo de tudo. Não vem esse papo de sensação de segurança, porque não existe. Um grupo de médicos que se uniu para oferecer ajuda durante a pandemia voltou a se mobilizar para dar suporte às vítimas do Rio Grande do Sul. São quase 300 voluntários que, mesmo à distância, oferecem acolhimento e tratamento para quem enfrenta um momento tão difícil. Do consultório em São Paulo, o Dr. Lucas conversa com mais uma paciente do Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, o médico psiquiatra dedica parte do dia a pessoas que sofrem com a tragédia provocada pelas enchentes. As consultas são de graça. Pessoas que perderam, sejam bens materiais ou que perderam pessoas e estão passando por um processo de luto, pessoas que tiveram um aumento considerável da ansiedade, seja pela fragilidade de estar naquela situação, pessoas que perderam contato com seus médicos e não conseguem renovar receitas, pessoas que já vinham em tratamento, que estavam em um estado grave, que pioraram consideravelmente diante de tudo que tem acontecido. O Dr. Lucas é um dos voluntários que fazem o teleatendimento. O site Médicos pela Vida, que foi criado na época da pandemia, faz o contato entre pacientes e os profissionais de saúde, de acordo com a necessidade. Foi assim, pelo celular, que a dona Gladys conseguiu atendimento. Ela é moradora de Canoas, uma das cidades atingidas pelas chuvas. Normalmente eu tenho que ir no posto, tenho que
marcar a consulta, depois ter que ir no posto para falar com o médico para pegar a receita. E ele me conseguiu a receita. O grupo de voluntários reúne médicos de várias especialidades, além de psiquiatras e psicólogos, clínicos gerais e infectologistas. Já são quase 300 profissionais. E essa rede de apoio, de solidariedade, tem crescido a cada dia, com a adesão de mais médicos dispostos a ajudar. Uma chance de estender a mão a quem tem um caminho difícil pela frente. Ouvir, ter uma escuta empática, entender a situação e se colocar à disposição. Eles te tratam com carinho, com afeição, dá uma sensação de alívio. Mais de 12 mil animais foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul. O trabalho conta com a participação de voluntários de todo o país que também ajudam a dar novos lares aos pets. Um amor que nasceu em meio a um cenário devastador. Quando eu vi a Dudinha, fiquei sabendo que ela estava com uma possível fratura de mandíbula. E aí foi amor à primeira vista. Adaptada à nova família, a cachorrinha Duda virou a companheira inseparável de Evelyn. Ela foi adotada pela veterinária, que trabalhou como voluntária no resgate de animais no Rio Grande do Sul. Falei, bom, então nada mais justo do que ela ir embora comigo e ser operada lá em São Paulo. E agora ela já entendeu que eu sou a mãe dela, então onde eu tô, ela tá atrás. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, mais de 12 mil animais foram resgatados na catástrofe. Com a ajuda de outros profissionais, Evelyn atendeu cerca de 1.000 em um abrigo da cidade de Canoas, no sul do país. Além da Duda, Evelyn trouxe 8 animais do Rio Grande do Sul. São cães e gatos sem identificação que se perderam dos donos. A boa notícia é que todos eles ganharam um novo lar. Faltava só a gatinha Catara, que hoje ganhou uma nova família. Nicole é a nova tutora da Catara. Logo no primeiro encontro, a sintonia entre as duas parece perfeita. Para Nicole, Catara tem muito que ensinar. Eu acho que o amor que todo mundo está sentindo nesse momento da catástrofe, em querer ajudar, em dar a sua parte, fazer o que você pode para estar ajudando todo mundo do Sul, tanto os humanos quanto os animais. E para os tutores que ainda buscam informações sobre animais perdidos nas enchentes, algumas empresas especializadas em produtos pets estão disponibilizando um banco de dados com os cadastros de animais com microchip. A gente vai nos abrigos, alguns têm microchip, mas a grande maioria não tem. Então, o que a gente faz? A gente tira as fotos dos pets que não têm microchip. A gente considera todas as características para que uma inteligência artificial nessa plataforma da prefeitura consiga linkar essas características de acordo com as fotos e de acordo com os pets que os tutores estão procurando. Foi graças à microchipagem que Sabrina descobriu o abrigo em que estava a cachorrinha Mel. Fiquei muito feliz, deu vontade de chorar, fiquei emocionada, porque a gente cria os bichinhos, a gente tem como parte da família, toda a vida importa. Veja a seguir as soluções que outros países criaram para evitar as enchentes. E veja também óculos inteligentes que transformam a vida de estudantes cegos na Bahia. Na despedida do Corinthians, Cássio recebe homenagens e diz que não deixou o clube porque foi para a reserva. Óculos inteligentes que permitem que cegos consigam ler diferentes livros transformaram a vida de estudantes da Bahia. O dispositivo importado de Israel e permite a inclusão dos alunos. Imagina só quem nunca enxergou ter a possibilidade de ler qualquer livro. Um sonho que Sara conseguiu realizar. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas que vem ocorrendo com maior frequência. Estes óculos adaptados com uma câmera permitem que alunos cegos da rede pública da Bahia tenham acesso às palavras. É o caso da Sara, de 18 anos, que se prepara para o Enem com o auxílio da tecnologia. O óculos ele me ajudou em muitas coisas. Por exemplo, o acesso às apostilas impressas que os professores distribuem nas salas de aula. Os óculos fazem a leitura e convertem as informações em áudio, que é narrado para os estudantes.
Não é necessária conexão com a internet. Vitor Hugo mostra o trabalho que fez em grupo. A professora explica o dever, ela bota no quadro, a gente escreve no caderno, a gente pega o livro, aí responde do livro para o caderno. Os estudantes contemplados não usam os óculos inteligentes apenas na sala de aula. Eles podem ficar com o equipamento e ir para casa. O que ajuda bastante a assistir uma televisão, ler um livro e, principalmente, fazer o dever. Quando terminar a atividade, o Vitor já sabe que a próxima tarefa dele é ir ao mercado. Lá, os óculos também vão ajudá-lo a reconhecer o valor das cédulas e a identificar os produtos nas gôndolas. É muito importante a acessibilidade, um pouco mais de autonomia. Já são 365 estudantes cegos ou com baixa visão da rede pública com equipamento. Ao todo, foram investidos R$ 3.600.000 pelo governo da Bahia para comprar os óculos, que são importados de Israel e são fundamentais para a inclusão desse público. Tecnologia mais avançada que a gente tem para esse tipo de informação, de acesso do estudante à informação. Então, é uma entrega de compromisso para que os nossos estudantes consigam acessar todas as possibilidades da vida dele. A Prefeitura de Porto Alegre liberou o tráfego no corredor humanitário, no centro da cidade, com limitações de horário. Guilherme Mendes, como é que vai funcionar, hein? Oi, Sérgio. Olha, o trânsito fica liberado para todos os veículos da meia-noite às 5 horas da manhã. Fora deste horário, apenas veículos oficiais podem passar por aqui. A medida foi adotada de forma experimental pela Prefeitura de Porto Alegre nesta madrugada. O corredor humanitário foi aberto no sábado passado e é a principal rota de acesso às áreas alagadas na região central. Durante o dia, cerca de 200 veículos passam por aqui por hora. E a partir de segunda-feira, as vans escolares também vão poder passar por aqui com horário livre. Sérgio, Cris. Valeu, Guilherme. A China tem usado a experiência com catástrofes climáticas para investir em cidades capazes de absorver a água das chuvas. No começo do século, as enchentes matavam, em média, 1.000 pessoas por ano. A China é um dos países que mais sofrem com enchentes. 60% das grandes e médias cidades estão sujeitas a alagamentos. Especialistas alertam que a crise climática deve piorar a situação. O desenvolvimento das metrópoles tornou as cidades mais impermeáveis. Por isso, a água demorava mais para ser absorvida. O país passou a investir pesado nas chamadas cidades esponja. Assim, parques, terraços de prédios e até mesmo pavimentos permeáveis absorvem o máximo de água possível. A meta é reutilizar 70% da água das chuvas. De 2011 para cá, em apenas 2 vezes, o número de mortos pelas enchentes ultrapassou 1.000 pessoas, número que era a média anual na década anterior. Em 2019, a passagem de um tufão fez o nível de um dos rios de Tóquio, aqui no Japão, ultrapassar a marca dos 7 metros. Cerca de 10 milhões de pessoas moram às margens desse rio. E elas só não foram afetadas por causa de obras centenárias que ajudam a escoar a água por um canal de mais de 20 quilômetros de extensão. Além disso, cisternas gigantes construídas no subsolo conseguem regular o fluxo de água antes que atinja o limite da barragem. As turbinas ali dentro são capazes de esvaziar uma piscina olímpica em apenas 2 segundos. A força da água é tanta que os engenheiros criaram uma forma de sugar em espiral para não destruir o compartimento. Câmeras monitoram os rios 24 horas e, ao menor sinal de transbordamento, a água é trazida para cá. Os tailandeses também estão de olho nas mudanças climáticas e no aumento do nível dos oceanos. Projeções mostram que a capital, Bangkok, provavelmente será inundada antes do final do século e pode mudar de cidade. O mesmo ocorreu na Indonésia, que deve inaugurar este ano a nova capital. Nusantara vai substituir a poluída e ameaçada Jacarta.
Arquitetos e engenheiros de todo o país se uniram para reconstruir as casas destruídas pela inundação no Rio Grande do Sul. A campanha arrecada material que seria descartado de obras e reformas e que agora vai ser usado na reconstrução das moradias. O que para muita gente era sobra ou descarte, agora é matéria-prima do recomeço. Arquitetos de 60 cidades do país se uniram numa campanha que arrecada materiais de construção e móveis para ajudar quem perdeu as casas no Rio Grande do Sul. A gente aceita tudo, desde fio, conduíte, saco de cimento, até sofá, cama, televisão, geladeira, fogão. Eles estão pedindo muito fogão, tudo. Tudo que você vê que você fez, usou na sua obra e você não vai mais usar, você vai descartar, você doa para a reconstrução. Na cidade de São Paulo existem 4 pontos de coleta como este. O Roger tinha em casa uma pia quase nova e resolveu doar. Do pouco que eu tenho, acho que é importante ajudar, porque essa ideia é fantástica, depois que tudo isso acabar, né? Vai ter muitas casas a serem construídas, muitas famílias desamparadas, sem de fato alguma coisa para casa. E aí essa ideia, e eu poder contribuir de alguma forma, é muito importante. A Confederação Nacional dos Municípios estima que 101 mil casas foram destruídas em 446 municípios gaúchos. Por isso a importância da campanha Reconstrusul. Não dá para ficar morando em ginásio, em galpão com várias famílias para sempre, né? Então a gente precisa se antecipar, fazer essa campanha ganhar corpo, para quando chegar a hora a gente ter material para poder fazer a reconstrução. A campanha também está arrecadando em condomínios as peças que normalmente são trocadas para atender ao novo projeto de arquitetura. Dessa obra em São Paulo, por exemplo, já foram separadas para a doação essas portas de vidro aqui. E tem mais, uma bancada com a cuba, aqui na frente tem um vaso sanitário novinho, ao lado de um tanque de lavar roupas. Para cá tem uma outra porta de vidro, um pouco maior, 4 portas de madeira e mais uma pia com as 2 cubas. Cada material será aproveitado nos projetos de reconstrução das casas atingidas pelas enchentes. Rodrigo acabou a reforma do apartamento faz pouco tempo. O que restou após a obra vai para doação. Tem diversos porcelanatos que a gente retirou inteiro, está intacto, né? Então a gente pode reaproveitar. Eu ia até reaproveitar eles e aproveitar a oportunidade lá do pessoal para doar então para o Sul. Tem massa corrida, tem tinta, tem pia, resto de tijolo também que tinha ficado, rodapé, então tem coisas de acabamento também, tem um pouquinho de piso também. Então, poder ajudar o pessoal um pouquinho aí, né? Tranquiliza, acho que a nossa mente um pouquinho também, né? E ajuda os demais. E outro exemplo, boias feitas com garrafas PET e suportes fabricados em impressoras 3D vão ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul. O projeto, desenvolvido no Piauí, ganhou apoio de uma universidade de Minas Gerais. As garrafas PET presas ao corpo do cavalo fazem o animal flutuar na água. As boias, desenvolvidas por um professor da Universidade Federal do Piauí, estão sendo produzidas para as missões de salvamento nas enchentes do sul do país. Vai ajudar no transporte, ajudar pessoas a flutuar, salvar animais, para distribuir alimentos. Você consegue içar, por exemplo, cestas básicas. A estrutura é simples, material suficiente para aguentar até 130 quilos. O suporte usado para encaixar as garrafas é feito em impressoras 3D como essa, que fica no laboratório de um centro universitário de Belo Horizonte. Esta é uma das instituições que disponibilizaram equipamento para imprimir a peça. Aqui, a expectativa é de que sejam produzidas pelo menos 15 unidades até o fim desta semana. Quando a gente faz a impressão dessa peça em 3D, a gente garante a precisão, porque a segurança tem que estar em primeiro lugar nesse processo, seja de transporte ou seja de salvamento. Cada um dos suportes leva em média 6 horas para ficar pronto. O custo final dessas boias varia entre R$ 15 e R$ 18. Outros laboratórios ou empresas que tiverem a impressora 3D também podem contribuir para o projeto. Basta seguir as instruções que foram liberadas na internet. Depois de uma tragédia como essa, eu acredito que cada vez mais a produção de maneira prática dessas boias ela é necessária, sem falar que a gente ajuda no meio ambiente, porque a gente reutiliza, dá uma boa usabilidade para as garrafas PET. Hoje, o dia foi de despedida e homenagens no Corinthians.
Depois de 12 anos, o goleiro Cássio se despediu oficialmente do clube e deve assinar com o Cruzeiro já na semana que vem. Ídolo do Timão, o atleta vai ser homenageado na sede do clube. A camisa é agora eternizada na história do clube. Foram 712 jogos que fizeram de Cássio o segundo atleta que mais vestiu a camisa do Corinthians. Ídolo de uma torcida apaixonada, hoje foi o dia do goleiro receber homenagens dos fiéis seguidores na despedida do clube. O Cássio vai ficar na história, né? Foram 12 anos de muita dedicação, muito empenho, um profissional excelente acima de tudo. Ele é meu ídolo e a gente tem uma Libertadores e um Mundial por causa dele, né? A história vitoriosa teve um final difícil. Nos últimos jogos, Cássio perdeu a posição para o goleiro Carlos Miguel. Situação que, segundo o agora ex-jogador do Corinthians, não foi decisiva para a saída dele do clube. Em momento algum eu tô saindo do Corinthians porque eu tô indo pro banco. Porque eu fui pro banco outras vezes, em 2016, e continuei aqui no Corinthians. Então, assim, eu não tô saindo por atrito com ninguém. Pelo amor de Deus, eu trabalhei no Corinthians mais de 12 anos e não tive problema com nenhum treinador, com nenhum jogador, com ninguém. E sim, até que eu estive no Corinthians, eu coloquei minha cara e fiz de tudo para ajudar o Corinthians. Na despedida, Cássio não confirmou oficialmente onde vai jogar, mas o destino deve ser mesmo o Cruzeiro. No início da semana que vem, o goleiro é esperado em Belo Horizonte para assinar um contrato de 3 anos com o time mineiro. Cássio deixa o Corinthians com 9 títulos em 12 anos. São 4 campeonatos paulista, 2 brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e ainda uma inédita Libertadores e o segundo Mundial de Clubes do Corinthians em 2012. Um dos maiores jogadores da história do Corinthians, que será homenageado na sede do Timão. Obrigado por esses 12 anos, obrigado por esses títulos maravilhosos. Já declaro aqui, infelizmente está saindo na minha gestão, mas vai ser na minha gestão que nós faremos um busto em homenagem a você, que ficará eternizado no nosso Parque São Jorge. E durante os quase 90 minutos de entrevista coletiva, uma pergunta foi inevitável. Como será um reencontro com o Corinthians, mas agora defendendo outras cores? Mas tenho certeza que vai ser especial, né? E você defender um outro clube depois de tanto tempo vai ser diferente, assim. Mas é legal, vai ser um dia bem bacana. Eu gosto muito dele, a história dele ninguém nunca vai conseguir apagar no Corinthians. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com os melhores momentos de Reis, A Decadência. E logo depois de A Grande Conquista tem Super Tela com o filme Um Pequeno Favor. Não dá para perder. Boa noite, bom domingo. Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite, até lá.